Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva, que nós aproveitemos esses instantes para refletir sobre aquilo que nós vamos abordar de modo singelo, de modo que se uma frase, se um pensamento for útil a você, que você leve ele para o seu leito, para o seu repouso, para as suas horas sossegadas de reflexão sobre o sentido da vida. Quando nós falamos do sentido da vida, surgem várias perguntas, várias questões. Quem sou? De onde vim? Para onde vou depois da, entre aspas, morte? Qual a razão da minha existência? Por que estou aqui? Essas são as perguntas que nós formulamos em algum momento da nossa existência. Muitos, meus irmãos, não veem sentido para a vida. Algumas vezes, quando nós perguntamos no atendimento fraterno, ou por situação de bate-papo, como acabei de fazer com os meus colegas que estavam aqui, com o Franklin e com o Sr. Geraldo, qual é o sentido da vida para o senhor, Sr. Geraldo? Ele falou muitas coisas. Eu falei, então resume a mais importante. E lá no final eu respondo para vocês, conto para vocês o que o Sr. Geraldo precisamente nos falou. Mas muitos dos nossos irmãos, quando nós perguntamos qual é o sentido da vida para você, nos responde: o sentido da vida é viver, Cícero. Aí eu fico assim, mas viver como? Hein, Bianca? Viver é o sentido você querendo ou não, né? Mas viver como? Muitos encontram no sentido da vida, na resposta viver o melhor que eu puder, aproveitar ao máximo a minha vida, tirar, como diz os jovens, onda de tudo, viver o hoje, sem me preocupar com amanhã, com as consequências. Outros respondem: o sentido da vida para mim é viver uma vida de abundância. E até aí eu falo, ótimo, esse é o sentido da vida para todos nós. Mas aí a pessoa completa em abundância de bens materiais. Eu gostaria que a minha vida, para ter sentido, fosse cheia de bens. Eu quero um automóvel, eu quero 2 automóveis, eu quero uma bela casa e quero uma bela casa na praia, se for no Espírito Santo, ou nas montanhas capixabas aqui no Espírito Santo também, porque a gente é muito privilegiado, né? Vocês vão de convir comigo, né? Aqui, distante da Grande Vitória, nós temos aí, a partir de 80 quilômetros, montanhas, vivendo nas praias, né? Com tantas paisagens extraordinárias. Então o indivíduo não se contenta em ter apenas um apartamento modesto que ele possa repousar, abrigar sua família, mas ele quer uma bela casa, uma garagem, se for possível, para 3 ou 4 carrões e uma casa de praia. Este é o sentido da vida para muitas criaturas. Para outros, o sentido da vida é ter, se não pode alcançar e se não vislumbra esse maior volume material, mas ter o celular do momento, as roupas de grife, não importa a que penas isso custe. Às vezes tem lá um carnê de 60 prestações. E é ótimo, a gente, para conquistar alguma coisa, precisa fazer, né? 12 prestações, 24 prestações, etc e tal. Se for a casa própria, às vezes é umas, deixa eu fazer aqui, 60 anos vezes 12 é 720 prestações. A questão não é as prestações, a questão é o quanto isso impacta na sua vida, porque as prestações não cabem no bolso, e aí vira um turbilhão.
E aí aquilo que parecia ser sentido da vida vira o desespero da vida. E aí chega na condição de nos responder: a minha vida não tem mais sentido. Outros questionam quando falamos sobre sentido da vida. Estudar, trabalhar, formar família, padecer, né? Que é algo que acontece com todos nós. Para quê? Por que padecer? Por que fazer tudo isso? Por que seguir a jornada natural dos desafios da vida? Porque enxergam uma limitação, um final nesta existência. Por isso que muitos respondem: o sentido da vida para mim é viver o máximo possível desta vida, aproveitar tudo e rapidamente. Porque se afinal de contas, nesta visão materialista muito equivocada, tudo começa no berço e termina no túmulo, por que é que eu vou me preocupar com os valores mais importantes? Por que é que eu vou me preocupar com as injustiças do mundo? Então, meus irmãos, fazer boas perguntas é o caminho para o conhecimento. Num contínuo, incessante processo de aprendizado. Então, depois de qual é o sentido na vida, que é uma excelente pergunta que todos nós deveríamos fazer de tempo em tempo para nós mesmos, nós devemos formular uma série de outras questões e devemos aprender a perguntar sobre tudo que nós nos interessamos, especialmente daquilo que amplia o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Porque nós temos tanta dificuldade de nos esclarecer a respeito do Evangelho de Jesus. Já se questionaram? Não estou nem falando do Espiritismo. Somos tímidos. Temos dificuldade em dizer: eu acredito em Jesus. Jesus é a bússola da minha vida, é o meu norte, é o guia, é o modelo, é o objetivo a ser atingido. E por mais que nós achemos que isso é um exagero, eu nunca vejo nas postagens de Instagram, quando nós buscamos lotes de amostragem, né, que é algo para pesquisa científica que nós fazemos, eu nunca encontrei num bloco de 1 milhão de indivíduos, 1000 pessoas sendo sinceras em dizer isso que eu acabei de dizer. Apenas uma frase. A gente vê só quando muito: Jesus te ama. E ponto. E o importante para nós é que o Espiritismo responde a todas essas questões. Possivelmente por isso nós estamos aqui hoje, uma sexta-feira, pós-feriado, dentro de um feriado prolongado. Ou nós queremos resposta para esses desafios da vida. O Espiritismo retira a trave dos nossos olhos. Lembra da trave que está lá narrada no Evangelho? Pois é, o Espiritismo retira essa trave dos nossos olhos, fazendo descortinar realidades que conscientemente não se percebia, ou se percebia, não compreendia. Está fazendo sentido para vocês? À medida que nós vamos então estudando essa doutrina libertadora de consciências, como registrou Allan Kardec, percebemos que tudo faz sentido. E concluímos: por que não pensei nisso antes? Né, Marlene? Por que não pensei nisso antes? Por que não encontrei o Espiritismo antes? Muitos de nós estão chegando na casa espírita agora, com os nossos irmãos internautas. Alguns chegou a algum momento. Muitos de nós chegamos à casa espírita depois de sofrermos baques, de sofrermos decepções, desilusões, aquilo que chamamos de perda dos nossos entes queridos,
e que não é uma perda. O Espiritismo também nos ensina isso, tá certo? Nós só dizemos até breve. Até breve, papai. Até breve, mamãe. Até breve, meu filho. Haveremos de nos encontrar. E o Espiritismo nos traz essa lucidez, respondendo em cada questão do Livro dos Espíritos a questão sobre o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, após a chamada morte. Nos diz, inclusive, que a morte não existe. E se a morte não existe, não existe a ideia do nada. A ideia materialista vai por terra. E os espíritos sim voltaram e voltam todos os momentos para falar conosco. Falavam conosco na época de Jesus, falavam conosco antes de Jesus e continuam falando conosco. Falam conosco na reunião mediúnica, falam conosco lá desde a codificação, contando lá nas obras fundamentais do Espiritismo, o Pentateuco, que compõe a doutrina em si, as suas experiências depois desta vida, e muitos narraram ali as suas condições depois de recém-desencarnarem, e lá na Sociedade Espírita foram reconhecidos por quem formaram seus nomes, e vivendo naquele mesmo momento da história, era possível validar a informação daqueles espíritos. Os espíritos voltam para falar conosco durante o nosso sono, no nosso sonho. Algumas vezes nós, de relance, sentados no nosso sofá, pensando em alguma coisa, refletindo sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas saudades, que é muito natural. De relance surge uma ideia a nos motivar, a nos empurrar para frente. Vem aquela lembrança viva como se fosse um flash daquele que nós estávamos ali reclamando de saudade. Os espíritos falando conosco o tempo todo. E se os espíritos falam conosco o tempo todo, todo o tempo, não existe morte. As respostas a estas e tantas outras indagações são essenciais para o indivíduo deixar de ser passageiro no mundo imediato. Será que nós nos identificamos com o quadro de passageiros desse mundo imediato? E se transformar em agente consciente e consequente do seu processo de vida, passando dessa forma a planejar a sua evolução. Olha como muda. À medida que eu sei o que faço aqui, de onde vim, quais meus objetivos de vida e qual a minha destinação depois dessa experiência, eu começo a refletir melhor. Já não vale muito a pena me aventurar pelas noitadas, me deixar perder pela embriaguez, pela agressividade do fumo, muito menos dos demais entorpecimentos, incluindo os nossos pensamentos deletérios, etc, etc, etc. Não é mesmo? Porque quando nós encontramos essa doutrina consoladora, ela nos diz: meu filho, o sentido da vida é amar. Mas um amor que talvez nós ainda não tenhamos alcançado em plenitude. E nós estamos falando aqui do entendimento do amor. Porque precisamos de entender algo para depois colocar em prática. Não é mesmo? É muito importante, ao se falar em trajetória de vida, conceituar então presente, futuro e referencial de vida.
O passado são os acontecimentos vividos, experiências acumuladas. Não falei nada de diferente, né? O presente é o que a pessoa é. O presente é isto aqui, este momento. É o que somos hoje, o que estamos angariando, o que estamos decidindo, o que estamos vivendo e vivenciando. Este é o presente. Tá certo? Às vezes, por exemplo, a gente vem numa palestra, mas não está presente. Você está lá preocupado com a sua panela, você está lá preocupado com seus outros problemas, com os boletos que vão vencer, etc, etc. Tá? E chegamos em casa, depois de 4, de 8, de 12 semanas de atendimento espiritual na casa espírita, e falamos, mas não resolveu nada. Não resolveu mesmo. Porque, como nos diz os espíritos iluminativos, quando nós estamos lá em Nárnia, todo mundo conhece Nárnia? Tem alguém que não conhece Nárnia? Quem não conhecer, depois procura aí. Pergunta para os mais jovens que eles sabem. A gente está assim, refratário. Como é que põe água num copo de cabeça para baixo? Os espíritos benfeitores vêm nos assistir. E nos assistem, né, Cícero? Mas veja, de toda aquela energia, de todos aqueles fluidos curativos, reparadores das nossas células, do nosso sistema sanguíneo, especialmente do nosso equilíbrio emocional, do suporte para seguirmos a nossa jornada, de tudo aquilo que podia ser depositado, nós recebemos aquelas mínimas emanações que conseguem penetrar. Quando nós estamos presentes, o copo é assim, e aí você enche de água e fica extraordinário. E se o presente é esse momento, ao agir o homem então faz transformações. E o espírito Antônio Grimm, que é um dos irmãos Grimm, dos contos que todos vocês conhecem, ele se identificou lá como, depois de desencarnado, Antônio Grimm, ele diz que quem não age não é. Olha que interessante, porque nós estamos falando de sentido da vida e muitas vezes nós não agimos, ficamos congelados, presos a uma situação que nos perturba, que nos desequilibra. Muitas vezes ficamos presos em situações e em cenas que foram tão agressivas para conosco que passam-se semanas, meses, anos. Hoje nós estávamos ouvindo um relato de um colega da área da saúde mental lá no Congresso Medinesp, que está acontecendo aqui no Espírito Santo, que um paciente demorou quase meio século encarnado para dizer da dor que impactou profundamente na existência. E em prantos dizia: é a primeira vez que eu conto sobre essa dor, que dói profundamente e que me arrastou durante a existência. Então veja quantos desafios quando nós não agimos em nosso favor. E o que é agir em nosso favor, por exemplo? No contexto da casa espírita, aqui nós temos um manancial, especialmente a FEJOG, bem especialmente a FEJOG, de acolhimento, de amizades que a gente leva depois para a vida, de amigos verdadeiros. É só nós nos aproximarmos. Não é assim, Joelzinho? Não é assim, Naim? Aqui todo mundo é receptivo. Como eu já disse para vocês mais de uma meia dúzia de vezes, o seu Geraldo, nosso presidente, me irritava profundamente quando eu conheci, no bom sentido,
ao me dizer, a fé joga em um lugar diferente, eu falava, ai meu Deus do céu, o senhor Geraldo é convencido demais da conta, não tem nada diferente, é uma casa espírita como qualquer outra. Passou um mês, passou 2 meses, passou no máximo 3 meses, eu falei, aqui é um lugar extraordinário. Ele foi muito modesto, aqui é muito mais do que ele falou. Porque a gente precisa de bater na porta, nós que necessitamos é que devemos procurar o socorro, o atendimento fraterno na casa espírita, que é aquela conversa individual. Não tenhamos medo de buscar esse recurso. Ele é fechado, a pessoa que está ali a nos ouvir é alguém discreto, reservado, e aquilo se encerra ali. Mas nós necessitamos procurar a terapêutica espírita, que atualmente tem sido confundida em alguns endereços com terapêuticas espiritualistas, chamadas terapêuticas também integrativas, e que são ótimas, mas não são adequadas para o ambiente da casa espírita, porque a terapêutica espírita é evangelioterapia, é o passe e a água fluidificada. Extraordinário, é um conjunto completo. E que se quisermos potencializar, por exemplo, pensando no sentido da vida, se eu não consigo encontrar o sentido da vida em nada, eu apelo à oração, que deveria ser um hábito, ao acordarmos, ao nos recolhermos para o nosso repouso. Ah, mas eu acordo, você sabe, quando eu acordo é 4 horas da manhã para fazer a minha jornada. Tá bom. Fale só com Deus assim, Senhor, estou aqui, proteja o meu dia. Tchau, beijo, fica com Deus, câmbio. Se for sincero, não existe oração melhor que essa. Não tem formalismo com Deus não, muito menos com Jesus. Viu como eles falavam com os apóstolos? O acolhimento, o carinho. De vez em quando dava uma bronquinha, né? Porque os discípulos eram meio teimosos, né? E parece que eles estavam ainda numa condição melhor que a nossa, Marcelo. Então a gente às vezes precisa de um puxãozinho de orelha. Mas é muito tranquilo se nós olharmos de fato o que é essa terapêutica, a simplicidade do Evangelho de Jesus. No final do dia, Senhor, não consigo compreender nada lá na casa espírita. Parece que esses livros são tão difíceis, eu ouço muitas pessoas dizer. Ajuda-me então a compreender nas minhas limitações. Abasteça-me com seu amor de intuições. Ajude-me a encontrar o sentido da vida que vós me concedeu pelo seu amor infinito, por sua bondade, por sua justiça e por sua misericórdia infinita. Obrigado, fica com Deus, vou dormir, câmbio, desligo e dorme. Ah, eu não tenho tempo. Ah, pois bem, muito bem. Todo mundo gasta no mínimo, se vocês não tiverem aplicativo, baixa. Tem aplicativos que fazem isso, aqueles que não têm nativo no celular, né? Não vieram de fábrica. Tem lá 1 milhão de aplicativos de graça que diz quanto tempo você usa no seu celular por dia. É assustador, Zé Flívio. O senhor usa? Aí, positivo e operante? Moderno, tá vendo? Todo mundo usa. São algumas horas. Então, a gente tem sim um tempinho de falar com aquele que está no comando de tudo, cuidando de nós. E o futuro, dentro do passado, presente e futuro, olhando o contexto, o futuro é a expectativa do que a pessoa quer ser. Nós queremos ser muitas coisas. Se eu perguntar para alguém que já compreendeu o sentido da vida que o Evangelho nos traz com tanta clareza, ele vai dizer que o futuro é um projeto de crescimento individual, de descobrir-se, de voltar-se para Jesus, para entender aquela frase, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E você vai trabalhar para compreender o que ele quis dizer. Senão, nós ficamos planejando um futuro de cis, senões e outras coisas que não se realiza. Se nós projetarmos um futuro de objetos de desejo, nós, a cada um que adquirimos, descobrimos: epa, quero outro, isso não serviu, isso não acalmou a minha dor. Não é assim que funciona? E olhando nesta visão de que a doutrina espírita promove esse processo sustentável em nós, ou seja, aquele que vive somente os acontecimentos do passado ou apenas as expectativas do futuro, não vive o presente, portanto, não age e não transforma, não se transforma, não se empenha em encontrar o homem integral, em construir, em pavimentar a estrada, que é o nosso objetivo ao reencarnar. Ninguém veio ao plano físico para passear. Viemos aqui para enfrentar os desafios que nós nos propusemos e que foram avaliados pelos amigos do mundo espiritual do Departamento de Reencarnação. Está funcionando? Kardec nos disse assim: Vasco, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, essa é a lei. Vou repetir: nascer, olha o ciclo, morrer, renascer ainda sem cessar, esta é a lei. E o Espiritismo, então, é o conhecimento sobre o Espírito. O Espiritismo amplia a nossa visão e nos dá um manancial de informações a responder sobre o sentido da vida. O desafio é que nós precisamos de estudar. 15 minutinhos por dia, uma pergunta do Livro dos Espíritos por dia, ou 2, ou 3. Eu até costumo dizer: não se aventure por muito mais que isso. Não queira ler um capítulo do Evangelho, não. E se o item que você estiver lendo for extenso demais, passar de uma página, divide em 2 dias. Reflita sobre aquilo, né? Tire aquilo que fizer sentido. E nós vamos então, se a gente faz esse processo lento, e naturalmente que lá tem informações que nós necessitamos de, em algumas circunstâncias, pegar um dicionário, peguemos o dicionário, entendamos o conceito. Não é só o dicionário. Muitas vezes nós precisamos de olhar em que situação Jesus estava vivenciando, qual era o cenário daquela época. Aí o Evangelho fica fácil. Muitos dizem, por exemplo, Joana de Ângeles é complicada, fala difícil. Joana de Ângeles não fala difícil. Nós é que somos imediatistas e queremos estudar toda a obra de Joana de Ângeles. Em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Às vezes uma existência, não dá. É muita coisa importante. Promove em nós muitas mudanças interiores, nos coloca de frente para nós mesmos, e é difícil nos olhar de frente, reconhecer as nossas limitações. Então vamos passo a passo rumo ao topo, ou melhor, a nossa destinação, que é sermos espíritos felizes integralmente o tempo todo. E já que nós falamos de vida, vida para o Espiritismo é a vida do, começa com E, internauta, só um minutinho que eu vou repetir.
Os encarnados presentes, os desencarnados já responderam. Vamos lá, gente, ó, vida para o Espiritismo é a vida do Espírito. Eu vou parar aqui até que vocês não falarem. Espírito, pronto, tá vendo? Agora vocês pegaram o espírito da coisa. E lá no Livro dos Espíritos, organizado por Kardec, contém todos os ensinamentos sobre o ser espiritual, onde nós deveríamos estar buscando todas as respostas para esse desenvolvimento que nós desejamos e que é necessário. E se não desejamos ainda, é hora de começar a refletir. Será que nós estamos na Terra para construir objetos, para possuirmos bens, para ter ou para sermos? Porque quando eu pergunto para as mesmas pessoas que dizem eu quero tal objeto, sempre querem muito mais do que está ao seu alcance naquele momento. E não há problema de desejarmos, de queremos conquistar algo. Esse é o motor da vida, inclusive, é o motor do progresso. Mas nessa busca só de futuro, nós esquecemos de construir e pavimentar o nosso caminho do presente, que é as nossas ações, para alcançarmos um futuro. E a pergunta é, mas o que você mais gostaria se você pudesse escolher uma única coisa? Sabe qual é a resposta? Unânime. Felicidade. E a felicidade é física ou é uma conquista do espírito? O que vocês acham? Vou ajudar, do espírito, né? Eu entendi, hoje é feriado, etc e tal, tá bom. Então vamos lá. Portanto, nós podemos afirmar que o verdadeiro sentido da vida para o espiritismo é o progresso do espírito, esteja ele na condição de encarnado ou desencarnado. E sabe por que é necessário nós estudarmos? Fazemos essas trocas de experiência, aproveitarmos os grupos que as casas espíritas nos oferecem, porque a troca nos faz crescer. Sempre tem alguém que tem uma ideia, uma pergunta, né? Sempre tem aqueles generosos que fazem as perguntas, inclusive, que a gente gostaria de fazer e nunca faz. E fica torcendo para o outro fazer, fala, é só ele que fala. Mas é ele que me ajuda, né? Porque ele pergunta tudo que eu gostaria. Então veja, se a gente não estuda, a gente continua dizendo assim, a evolução do espírito é só quando está encarnado, porque lá no plano espiritual não evolui. Eu já ouvi muito isso. E muitos ainda têm essa convicção, né? E não faz sentido. Mas só não faz sentido se a gente estudar, se a gente buscar no Pentateuco Kardeciano as respostas para os nossos desafios da vida. Evoluímos aqui é a nossa escola, aqui é o momento em que nós nos matriculamos para desenvolver o processo do crescimento, mas enquanto estamos lá, passamos por inúmeros processos do arrependimento. Sem ele não tem próxima reencarnação, de compreender de fato o que está nos acontecendo, o que nos trouxe até aquele momento no mundo espiritual, levando em consideração todas as nossas experiências anteriores. Então, de onde eu vim? Ah, muito bem, eu vim do mundo espiritual. Tá, mas o que tinha lá? E por que eu vim aqui? Ah, me falaram que lá, se eu for bom, eu vou ficar com os anjinhos que tocam harpa, que deve ser a coisa mais chata do mundo. Uma meia hora de harpa, uma hora é maravilhoso, né? E hoje é que adoro música clássica, mas pensou? Dias, meses, anos, sentado ali, à direita do Pai, deve ser muito tedioso. Aí eu não consigo ficar sentado como vocês uma hora, me dá um desespero, mas eu fico. Essa semana, Marcelo, nós estamos ficando sentados de 9 às 19, ontem, hoje e amanhã, não é mesmo? Buscar um aprendizado se a gente quiser avançar nos nossos desafios. E lá na questão 132, 133 e 133A,
do Livro dos Espíritos, que analisa o sentido da vida corporal, sobre o título Objetivo da Encarnação, nós encontramos a seguinte informação: aprendemos que o espírito é criado simples. O simples é único, ignorante, ou seja, sem conhecimento, mas destinado à perfeição. E veja que essa trajetória rumo à perfeição é um projeto individual. Cada um constrói o seu caminhar e avança na velocidade que melhor lhe prouver. Não precisa de ficar reencarnando de tempo em tempo aqui na Terra, não, em planetas nessa mesma categoria. Nos esforcemos mais. Eu gostaria de realmente ser feliz. Trabalhe mais por você mesmo. Afinal, nós somos interessados, não somos, em alcançar essa felicidade? Mas como assim você está falando, trabalhe mais? Eu já trabalho tanto. Para fazer o quê? Atender às suas demandas físicas? Ou você divide o seu tempo? Mas eu não sei o que eu faço. Então tá fácil. Se o desafio é esse, a FEJOG tem no mínimo aqui atividades não vou falar sem fim, mas muitas. Já vi ali, levantou uma bolha da cabeça da Bianca, que ela disse assim: mediunidade da vassoura para esse povo todo. É isso? Vi a bolha aí? Então tá bom. O que é mediunidade da vassoura? Tem que limpar o piso, tem que ajudar a varrer. Quando nós estamos promovendo determinadas atitudes, tantas energias extraordinárias saem de nós quando nós fazemos felizes, gratos. Tem trabalho na manutenção, tem trabalho em vir aqui. O trabalho mais fácil é falar o Evangelho, que é isso que eu estou fazendo. A minha capacidade é essa, igual aquele celular antigo de 10 números na memória. Vocês não lembram, os mais jovens, mas era só 10 números na memória. Era maravilhoso, né, Cícero, do seu tempo. É uma coisa extraordinária. Tá certo? Então quem vem fazer a palestra, às vezes é evidente que vem pessoas muito talentosas, mas no meu caso é só isso aqui. Não tem muita coisa. Se me der uma vassoura, eu vou dar um trabalho para a vassoura, coitada, ela vai ficar ofendida comigo. Lá em casa é um desafio para lavar as louças, né? E a briga principal não é porque eu não lavo, é porque eu só lavo a minha. E aí eu digo assim, tá bom demais, há 10 anos atrás eu não lavava nem a minha. Estou movimentando dentro das minhas limitações. Daniel, tá bom demais. Depois você lava a sua, que eu lavo a minha. É menos uma para você fazer, não é? Lá em Prolegômenos, vocês já ouviram essa palavra? Alguém já ouviu essa palavra? Marlene está rindo lá, mas é assim, Marlene. Ela dá muita bronca em mim. Você está... eu estou vendo. Pior que ela vai confirmar. Vocês já ouviram a palavra prolegômenos? Alguém já ouviu? Quem ouviu, levanta a mão. Os internautas também podem levantar aí, tem uma figurinha. Levante, gente, vamos lá. Aí, alguns de nós, né? Aonde é que está esse trem, esse nome diferente aqui? Hein? Na Bíblia. Quem falou? Está onde? Na Bíblia. Na Bíblia. E está também num outro livro que compõe o Pentateuco kardeciano, o Evangelho, né? Que é uma informação conjunta de tudo que vem à frente naquela obra. Então lá eu peguei um trechinho para a gente refletir, ligado ao sentido da vida. Sendo que nas primeiras fases do progresso, ele necessita, falando de nós, de vidas corporais, abre aspas, o homem que intenssencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então nós necessitamos da existência física. Isso é tão extraordinário. Aqui estava falando para Kardec. O tu aqui era o Kardec, que escreveu
para nós. Nós necessitamos do plano físico, desse encontro de criaturas, desse desafio de criaturas, para nós construirmos, pavimentarmos esse caminho do bem. E é vivendo com pessoas iguais a nós, com pessoas diferentes de nós, algumas pouco diferentes, outras muito, outras totalmente antagônicas, contrárias. Tudo que você fala é o contrário. É que nós vamos nos desafiando. É nas quatro paredes do lar que nós encontramos, muitas vezes, grandes dos nossos desafios. É a sogra problema. Eu sei que vocês têm sogras maravilhosas e eu também. Os internautas também, né? Mas deve ter alguma sogra aí que não deve ser muito legal. Tá certo? A minha é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Às vezes é o filho. Você tem 2, você tem 3, você tem 4. Mais um traz desafios. E Deus é tão generoso conosco que coloca 2, 3 para nos apoiar, para nos incentivar. Às vezes é a esposa intolerante, o marido agressivo, o casal violento. São os desafios. Ninguém está no endereço errado. Isso tudo é e faz parte do sentido da vida. Só que eu só descubro isso quando eu consigo olhar o Evangelho, essa doutrina espírita extraordinária, quando eu percorro lá as 1000 e algum número de perguntas. É 1017 em algumas, em outros 1018. Porque em algumas edições há uma pergunta, ao invés de ser desdobrada em 2, como em outras edições, tem a letra A. Então é 1017 ou 1018. 1018, 1019. Tá vendo? Obrigado. Luz da minha vida. A Cláudia. Valeu. Tanto que eu peço para ela contribuir, já contribuiu. E vai tomar uma bronca, porque me corrigiu. Vocês acham que não? 1018 e 1019, né? Então tá bom. Tá vendo? Uma pergunta em 1000 e tantas já foi problema. Teve que me corrigir, Cícero. Tá vendo, Gisele? Então vamos avançar aqui. Mas é brincadeira. Muito obrigado. E nós precisamos, às vezes, corrigir para as pessoas terem informação exata, né? Para cumprirmos nossa tarefa na Terra e avançarmos na senda do nosso progresso. Escrevi isso aqui 4h45 da manhã hoje. Devemos cumprir, enquanto encarnado, pequenas missões, sofrer pequenas expiações e colaborar na obra geral da criação. Eu coloquei nas minhas palavras o que os espíritos iluminativos dizem do objetivo da reencarnação. Então o sentido da vida está aqui. As missões consistem em tarefas singelas ou grandiosas de acordo com a capacidade intelectual e moral do espírito. Kardec, missão grandiosa. Francisco Cândido Xavier, missão singela. Divaldo Pereira Franco, missão grandiosa. Madre Teresa de Calcutá, missão singela. Tá certo do jeito que eu estou falando? Ninguém vai me corrigir? E a minha é uma missão grandiosa. Né? Não mesmo, né? Isso aí, obrigado. Alguém falou não mesmo, obrigado. Né? Então, quando fala de grandiosa, nós estamos falando de missões de espíritos a serviço do Cristo, que já avançaram muito mais que nós, né, Joelzinho? Então vamos retificar. Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Lá em Minas Gerais eles falam que é o Chico de Minas. Tem alguém de Minas aqui? Aí, vocês falam que é o Chico de Minas, né? Meu netinho também que é de lá. O nosso Chico. Missão grandiosa. Divaldo Franco, missão grandiosa. Maria Teresa, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi e tantas criaturas iluminadas, missões grandiosas. Mas tá bom para nós, eu me contento de saber que eu já tenho uma missão muito limitada, naturalmente, singela. Eu sempre escrevo a palavra singela para me lembrar que é muito singela.
E às vezes os amigos do bem falam assim: olha a vaidade, só de escrever singelo já está ficando meio orgulhoso. Até o que escrevemos precisamos tomar cuidado, né? Porque nos mínimos detalhes o plano da existência maior. E a verdadeira expiação consiste nas vicissitudes da existência corporal, nos desafios. Porque imagina você se matricular numa escola e nunca fazer provas, nunca encontrar desafios, ficar no 1 mais 1 é 1. Tá certo? É? 1 mais 1 é 1? Não, né? Hoje é feriado, eu tô dando um desconto bom, né? Mas às vezes nós ficamos no 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3. E não avançamos. E as expiações então são os desafios que do 2 mais 3 é 5 e o 3 vezes 10 é 30 para os desafios complexos, quando a gente vai avançando na escola. Aí vem os teoremas, vem aquela coisa toda, vem aquela matemática cheia de detalhes, vem aquele português mais complicado ainda, geometria, química e física. Não sei por que inventaram esse negócio. Química e física. Geografia, o que é que eu quero saber que é formado o mundo? Mas eu preciso de saber. Veja que para compreender alguns contextos do Cristo, eu preciso de pelo menos olhar lá na Wikipedia, que é de graça, vive pedindo para a gente doar R$10 e vale a pena. Preciso entender de geografia, mas como a gente não entende de geografia, eles botam para nós lá. Quando nós estávamos ouvindo, melhor dizendo, a belíssima lição que abriu a nossa noite, falando da estrada de Emaús, aquela passagem com o título no Evangelho, A Caminho de Emaús. Mas aonde é esse lugar? Lá fala a passagem completa que a distância que eles percorreram com aquele homem estranho era de 60 estádios. E o que é 60 estádios? Então a gente precisa de compreender, precisa de pesquisar, né? O Google já nos ajuda bastante hoje, é extraordinário. Pelo menos façamos isso. 60 estádios é uma das medidas das 3 ou 4 que usavam lá, que dá entre 11 e 12 quilômetros. Para ver se é verossímil aquele registro, né? Então eles vinham lá de Jerusalém 2 apóstolos, um deles identificado com o nome de Cleófas, se dirigiam então a uma vila chamada Emaús. No meio do caminho encontraram um homem que conversou com eles e lá no final da jornada, quando chegaram no destino e convidaram aquele homem para entrar, era o mestre de Nazaré. E só no destino final eles encontraram e reconheceram esse mestre de Nazaré, que é o suporte de nossas vidas. Então veja, ele está conosco o tempo todo, respondendo ao sentido da vida, de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos, quais os destinos, quais os nossos desafios e por que devemos trabalhar em nós esses desafios. Ah, mas como assim Jesus fala conosco? Pentateuco kardeciano, doutrina espírita, pegou toda aquela informação que muitas vezes é rebuscada e deformada em função dos interesses das igrejas, através do extraordinário trabalho pedagógico de Allan Kardec, espírito iluminado, sobre a supervisão do Espírito de Verdade, o nosso Mestre de Nazaré. Nos entregou-lhe a resposta de todos os sentidos da vida. A vida corporal serve ainda para o Espírito, então, cumprir parte na obra geral da criação, devidamente explicada nos livros da codificação. Concluindo, o verdadeiro sentido da vida para o Espiritismo é atingir a perfeição.
que naturalmente vamos atingir depois de uma série de experiências reencarnatórias. Viemos aqui, aprendemos, desencarnamos, analisamos o que ocorreu, o quanto aproveitamos, e se aproveitamos, a gente é teimoso, não aproveita, vive aquela vida só material e reencarna de novo. E um lembrete para todos nós: se a gente não aproveitar este momento, agora minha parte predileta é um terrorzinho. Se a gente não aproveitar a existência, não tem problema. Esse mestre amoroso está a nos esperar, vai estar sempre caminhando conosco. Mas veja, as próximas existências, já que este plano requer mudança comportamental, vibracional, etc. e tal, passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde os espíritos desejosos de fazer o bem e comprometidos com o bem passarão a reencarnar. E esse processo já vem acontecendo, está lá registrado nas obras básicas, de modo que ele é imperceptível para nós que estamos encarnados, e ainda dura um bocadinho de tempo, a depender da nossa ação conjunta nesse caminho do bem. Mas o terrorzinho é no sentido de dizer para vocês assim: não está com pressa? Não tem problema. A gente reencarna em outro planeta, como era a Terra lá no início. Só uma informação para convencê-los do tanto que vale a pena nos esforçarmos desse momento para frente, porque ontem já foi, é só experiência. Não tem aquele negocinho com 4 letras que começa com W. Wi-Fi. É assim, né? Aí em Minas é o Wi-Fi, né? E aí? Rola? Não tem palito de fósforo. Micro-ondas muito menos, né? Então imagine o quanto. Que mais que não tem lá? Brigadeiro, ótimo. O que você falou, Miriam? Lavar roupa, na pedra, né? Vai lavar na pedra, volta tudo lá, né? Na idade das cavernas, não tem problema. Lá nós seremos úteis se não aproveitarmos aqui, meus irmãos, porque lá a gente vai chegar já com bastante conhecimento material. E aí a gente vai contribuir para o progresso daquele mundo. Não sei se eu vou gostar do processo, porque a justiça é tão extraordinária e nós estamos sujeitos às leis que regem o universo. Para encerrar, 2 delas, ação e reação, causa e efeito. Aí os espíritos do departamento de reencarnação falam assim: vocês estão muito devagar, mas tudo bem, é o tempo de vocês. Mas eles acrescentam um plusinho lá no negócio da nossa encarnação e fala assim: vou deixar vocês, hora que repousarem, lembrar do Wi-Fi, do micro-ondas, da geladeira, de todos os utensílios modernos. Aí vocês acordam e não tem, e não sabe como inventar, não tem recursos. Aproveitemos esse momento da nossa existência e busquemos na codificação a base para a nossa existência. Afinal de contas, nós somos espíritos imortais e o sentido desta existência é pavimentarmos de alguma maneira alguns passos rumo à nossa destinação, que é a felicidade. Como seremos felizes? Perdoando, amando e, como disse Geraldinho, servindo. Estamos na Terra para servir e não há outro caminho. Então que nós possamos retornar aos nossos lares em paz. Muito obrigado pela presença de vocês nesse feriado prolongado. Que Jesus nos conforte nas horas dos nossos desafios, nas vicissitudes da vida, e que nós possamos então, nessa ideia de servir, falar com Bianca na mediunidade da vassoura, falar com Cícero no serviço da cantina, com a Gisele, com o Franklin, com a Yara e com etc, trabalhadores aqui, porque tem desafio para todos nós, e é servindo que as nossas dores desaparecem, elas cedem. Quando a gente está lá no atendimento fraterno, e todos podemos fazer a partir
da qualificação, qualquer coisa. A gente ouve as dores das pessoas e fala assim, meu Deus do céu, não posso reclamar de nada. Mesmo que a unha esteja encravada, não pode reclamar. Porque o problema da maior parte das pessoas é maior do que o nosso. E aí, neste processo próximo do outro, enxergando a dor alheia, a gente vai se curando. Esse é o nosso grande desafio. Que Jesus nos ampare. Ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus.